E aí, tudo bem com você? Estava aqui fazendo meu devocional às 3 da manhã. Eu faço questão de falar o horário porque isso não vai aparecer no vídeo, é claro. Não tem nenhum relógio aqui. Mas eu queria compartilhar com você a delicadeza do Senhor. Ele me acordou agora às 3 da manhã para estar orando, né? Era 5 para as 3 mais ou menos. E para estar orando. E ele falando comigo, me orientou a ler o livro de Gênesis. Eu confesso para você, já logo no começo do vídeo, que eu já li o livro de Gênesis várias vezes. A Bíblia toda eu já li 3 vezes, inteira, né? Tanto a Bíblia católica com 73 livros e a Bíblia protestante com 66. O interessante é que eu não havia me atentado para isso. E o Espírito Santo veio falando comigo. Eu não quero me alongar no vídeo porque está tarde, a neném está dormindo, a minha esposa também. E eu não posso estar aqui fazendo barulho desse horário, não é verdade? Por respeito. A gente tem que... A demonstração de amor para com o outro, um dos princípios é o respeito. Então, eu não vou me alongar, também não vou tomar seu tempo. O vídeo vai ser curto. Beleza? Vamos lá então. Eu orei, falei com o Senhor, Ele me levou a meditar no livro de Gênesis. E eu questionei no meu coração, Senhor, eu já li várias vezes esse livro. Eu comecei a ler o livro de Gênesis. Comecei a ler e a palavra começa dizendo, né? Bereshit, Barat, Et, Elohim. No princípio Deus criou os céus e a terra, no hebraico. E logo no versículo 1, no versículo 2, ele começa assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu fui pesquisar. E a palavra aqui, essa palavrinha, a terra, entretanto, era. A terra era. Na verdade, essa tradução, quando os sábios lá de Alexandre traduziu do hebraico aramaico para o grego, eles colocaram era. E a palavra correta aqui é tornou-se. Então, se você tiver uma Bíblia na tua casa e você pegar o livro de Gênesis capítulo 1, quando você chegar no versículo 2, você vai ler assim: a terra tornou-se informe, sem forma e vazia, ou informe e vazia, depende da tradução. É bem legal isso, não é? A terra tornou-se, ou seja, se ela tornou-se, porque ela já foi perfeita. E houve algo que deixou ela sem forma e vazia. E o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração a seguinte revelação. Então, isso é para mim, não é para você, tá bom? Mas se você quiser pegar, eu acredito que é importante. Por quê? A terra tornou-se sem forma e vazia, fala do coração do homem. Lá na queda, que vai acontecer daqui a pouco. A queda do homem, quando ele cai, o seu coração se torna sem forma e vazio. Um vazio tão profundo que só a presença de Deus pode preenchê-lo. Mas eu quero passar para você o que o Senhor falou, muito forte no meu coração. No versículo 3 até o 25, ele vai criando todas as coisas. E a palavra é assim no versículo 3. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E essa luz aqui não é o sol, tanto que ele vai criar o sol depois. O sol e os luminares, né? Ele vai criar depois. Mas o interessante é que ele separa a luz das trevas, dia e noite. Mas o mais interessante, o que me chamou a atenção, é que quando ele começa no 3 e até o 25, ele vai dizendo o quê? Deus criou primeiro as coisas de cima, depois as de baixo. Em terceiro lugar, ele cria de cima, em quarto ele cria de baixo. Depois ele cria de cima, depois ele cria de baixo. Depois ele cria de cima, ele cria de... Ele vai nessas sequências. Sobe, ele começa do alto e desce. Sobe e desce. A primeira revelação. Deus criou o homem perfeito. E o homem caiu da presença de Deus. Lembra? A terra tornou-se sem forma e vazia. Então, o homem era perfeito. Ele caiu da presença de Deus. Isso já está na criação. Isso é o Espírito Santo me revelando. Não é teologia, não é filosofia, não é nada relacionado ao homem. É o Espírito Santo falando comigo nessa madrugada, dizendo assim, que Deus criou primeiro as coisas do alto, depois as de baixo, as do alto e as de baixo. E na entrelinha o Espírito Santo me mostrando que o homem era perfeito.
Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele caiu da presença. Ele se tornou coisa de baixo. Mas o mais interessante disso tudo, já vou finalizar aqui. O mais interessante é que no versículo 26, aqui, da minha Bíblia, no versículo 26, ele diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem e nossa semelhança. E o Espírito Santo trouxe de forma bem clara ao meu coração. De uma forma... Olha, a Leni está chorando. Ela acordou para mamar. Legal, né? Muito bom. Ela sempre acorda esse horário, entre 3h30 e 4h30 da manhã. Voltando aqui. O mais interessante é que Deus disse assim, façamos o homem. E eu questionei, por que façamos o homem? Por que Deus não disse assim, haja o homem? Igual ele fez com todas as coisas. Haja luminares, haja água, haja luz. Não. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a palavra continua dizendo que Deus teceu o homem com as mãos. Deus moldou a forma do homem, do barro, com as mãos. Quando fala barro, está falando as coisas de baixo. E aí o Espírito Santo me chamou a atenção. Por que Deus não fez o homem com as coisas do alto? Eu continuei lendo e a palavra diz que Deus moldou o homem de barro, só que o homem não tinha vida. O homem, não havia vida no homem, no ser humano. Essa tradução é muito boa, King James, né? Fazer menção dela aqui. A King James, ela diz isso, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. E eu fiquei lendo e parei por um instante, e o Espírito Santo me disse assim, Deus criou o homem com as duas naturezas, tanto de baixo como de cima. Olha que interessante. Eu falei, quando foi que ele criou com a de cima? E aí continuei lendo e a palavra diz muito claro, e Deus soprou nas narinas do homem o sopro de vida. Eu fico... Eu posso dizer para você, o carinho de Deus, a delicadeza do Espírito Santo em escrever algo tão belo, algo tão profundo, em que as pessoas, talvez como eu fazia isso, eu lia. Como eu já disse para você, eu já li várias vezes. E precisou mais de 30 anos tendo comunhão com essa palavra para ele me revelar isso. Você já teve essa experiência? O cuidado de Deus, a delicadeza do Espírito Santo. O que isso é importante para nós? O importante para nós é para você, para eu saber quem somos nós. Nós somos feitos de baixo e de cima. Temos as duas naturezas. Jesus disse, não vos conformeis com o mundo, mas vos conformeis com as coisas do alto. Veja que aqui o homem ainda não havia caído. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui o homem ainda era perfeito. E depois ele cai da presença de Deus. E Jesus vem e restaura essa semelhança. E nós voltamos então a essa imagem e semelhança de Deus. O que o Espírito Santo traz ao meu coração é que se eu e você pudéssemos entender em profundidade esse projeto de amor, esse projeto que está lá em João 3,16, quando diz assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O interessante desse versículo 3,16 de João é que nós, lendo a palavra de Gênesis e Apocalipse, nós vamos entender
que Deus, ele é desde toda a eternidade. Que Deus não tem um filho. Como que Deus pode ter um filho? Como que ele gerou esse filho? Não é verdade? O interessante é que se você ler a carta o Evangelho de João, a palavra assim, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó. Bereshit, Barak, Et, Elohim. Você já viu isso? Gênesis, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit, Barak, Et, Elohim. O Et, em hebraico, ele não tem função gramatical. Se você pegar os estudos, você vai ver que ele não tem função gramatical ali. Mas se você pegar os estudos profundos, você vai ver que o Et é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Por que que Deus introduziu o Et ali? Bereshit, Barak, Et, Elohim. Para que esse Et? Sem função gramatical. João começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio, lá em Gênesis 1, Et, primeira e última letra do alfabeto hebraico. O Aleph e o Tav. Et, o Aleph e o Tav. O que o Novo Testamento vai dizer? Que ele é o alfa e o ômega. Do grego, alfa, primeira letra do alfabeto, o ômega, a última letra do alfabeto grego. Não é isso? E Jesus é o Aleph e o Tav. Mais uma coisinha para você, para finalizar. Você sabia que cada letra do alfabeto hebraico tem um símbolo e um número correspondente a ele? A primeira letra é o número 1, é o Aleph. E o Aleph, ele simboliza um boi. A figura que simboliza a letra Aleph é um boi. E o Tav, a última letra do alfabeto hebraico, é uma cruz. Não é interessante como Deus é caprichoso nas suas coisas? No princípio Deus criou os céus e a terra. E João vai dizer, no princípio era o verbo. E a palavra no hebraico é Bereshit, Barak, Et, Elohim, o Et, junção do Aleph e do Tav, o boi e a cruz. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Torá, é a sombra do Novo. O Novo é o Antigo revelado. Toda vez que você for ler a Bíblia, parte desse princípio. Jesus está oculto em todo o Antigo Testamento. Está revelado no Novo Testamento. Não vou me alongar mais. À tarde eu preciso dormir. Amanhã tem trabalho. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, comenta aí no vídeo. Comenta que eu respondo ou gravo outro vídeo para que fique bem claro. O Senhor colocou em nós as duas naturezas. E Jesus, Adão, fez com que a natureza divina fosse retirada. E Jesus introduziu novamente com seu sacrifício perfeito. É isso que eu queria falar para você hoje. Foi o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Bereshit, Barak, Et, Elohim. Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega. Agora habita em você, habita em nós. Ele é o caminho, nós caminhamos nele, por ele e para ele. Um forte abraço para você. Tamo junto até o céu.